Em nome de Deus e do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido a vereadora Ralessa para fazer a leitura bíblica. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Jó 42. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência, com discursos inentendíveis? É por isso que falei, sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar. Vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te ouviram. É por isso que me retrato e me arrependo, no pó e na cinza. Passando a leitura da ata pelo segundo secretário, vereador Júnior Paulão. A ata da 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 25 dias do mês de abril do ano 2017, às 17 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. Senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo secretário primeiro Gustavo Negócio de Freitas e segundo Rogério Santiago, além dos demais edis, Alexandro, Antônio Tiago, Carlos Alberto, Fativan Alves, Ítalo de Brito, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Estevão, Raimundo Anilda, Ralessa, Cleidiane, Ivan Dilma Maria. Ausente com suas faltas justificadas, os vereadores Abdente Salustiano e Hamilton Rademacher. Senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 97, versículo 1 a 6 do livro de Salmos. As atas da 18ª e 19ª sessões ordinárias foram lidas e aprovadas por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de requerimento legislativo 18/2017, indicações 485, 486 do vereador Betinho da Mala, 495 e 522 do vereador Ralessa, indicações 497 e 524 da vereadora Vandilma, indicação número 512 do vereador Pastor Alex, indicações 504 e 505 do vereador Binho de Ambrosio. O presidente agradeceu a presença dos representantes dos bairros do Sonho Verde, Cajupiranga e Monte Castelo e convidou a vereadora Nilda para ocupar a tribuna. A mesma iniciou seu pronunciamento relatando as reivindicações dos moradores do bairro de Cajupiranga e informou que estão presentes no plenário os seguintes moradores: Eduardo, Augusto, Angélica, Noaci e Fábia. Eles não têm a problemática do saneamento básico e acesso dos moradores do bairro do Sonho Verde ao bairro de Cajupiranga. Eles não têm direito ao transporte público. Na unidade básica de saúde não tem médico. A tribuna enfatizou que todas essas reivindicações só serão possíveis se forem realizadas com o apoio dos vereadores do Poder Executivo. A vereadora professora Nilda explicou que tem ciência que para resolver essas problemáticas necessita-se de recursos, por isso ela solicitou uma audiência pública para tratar do IPTU. A tribuna afirmou acreditar que o prefeito Rosano Taveira, juntamente com a Casa, almejam uma gestão diferenciada e isso acontecerá com a participação da sociedade. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Ralessa. A mesma iniciou seu pronunciamento relacionado à cultura do município, mas especificamente para cobrar o que se torna eficaz e por isso apresentou duas reiterações que são as seguintes: o retorno do projeto B Cultural e também que seja executada a lei ordinária do projeto Virada Cultural. Foi concebido uma parte ao vereador Pastor Alex. O mesmo falou que em relação aos projetos não serem executados é preciso haver um entendimento entre o Legislativo e o Executivo. Foi concebida uma parte da vereadora Fativan. A mesma falou o seguinte: o desrespeito do Executivo não é só com o Legislativo, mas com o povo, quando não presta serviço básico à população de Parnamirim. Prosseguindo, a tribuna informou que não podem perder as esperanças e parabenizou o cidadão Tocha pelo grande trabalho que vem fazendo. Foi concebida uma parte ao vereador Gustavo Negócio. O mesmo parabenizou a vereadora que pelo tema trazido e informou que em conversa com o prefeito sobre os assuntos levantados nessa casa, dentre eles a falta de medicamentos na unidade, o prefeito comunicou que todos os procedimentos estão sendo feitos. O vereador Gustavo enfatizou que o prefeito não está administrando uma instituição privada, mas sim um órgão público e, sendo assim, tem que passar por toda a burocracia. Prosseguindo, informou que, em relação à questão do respeito do Executivo para com o Legislativo, ele informou que o prefeito, na próxima quinta-feira, às 16 horas, estará na Câmara para a reunião com todos os vereadores.
Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Wandilma Maria de Oliveira. A mesma iniciou seu pronunciamento agradecendo a todos que aprovam o projeto da Frente Parlamentar em Defesa da Educação e da Cultura. A tribuna parabenizou a vereadora Halles pelo tema trazido e por sua luta em defesa dos incentivos ao artista da terra. A vereadora convidou a todos os vereadores para, no dia 11 de maio de 2016, participar de uma plenária para falar sobre cultura e solicitou o apoio de todos, porque não é só uma pessoa que está em busca dessa valorização. A vereadora Wandilma encerrou seu pronunciamento, convidando os vereadores e toda a população do Parramirim e todos os servidores públicos para no dia seguinte, às 9 horas, nesta casa, juntamente com os sindicatos dos trabalhadores no serviço público do município de Parramirim, debater a reforma da Previdência, onde o palestrante será o doutor Nereu Batista Ramos, assessor jurídico do IPERN, Instituto de Previdência dos Servidores. Encerrando o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em segunda discussão os projetos de leis número 15, 2017, do Poder Legislativo, projeto de lei número 20, 2017, do Poder Legislativo, projeto de lei 27/2017, do Poder Legislativo. Encerradas as discussões, os citados projetos foram colocados em segunda discussão, segunda votação simbólica, e logo em seguida foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna, mais nenhuma matéria deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outro para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. Para constar, eu, Rogério César Santiago, segundo secretário, fiz lavar a presente ato que, após lido e aprovado, será assinado pelos membros da mesa diretora. Plenário do Tomado Medeiros, 25 de abril de 2017. Irani Guedes, presidente, Abdene, vice-presidente, Gustavo Negócio, primeiro secretário, Rogério César Santiago, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia hoje consta com projeto de lei, requerimentos, indicações, correspondências e ofícios. Correspondências. Ofícios. Tem ofício da Secretaria de Obras, onde o secretário Franklin fez resposta a várias indicações. Vai durar um tempinho aqui, viu, senhor presidente? É ofício número 145/2017, Parramirim, 8 de maio de 2017. A sua excelência, senhor Irani Guedes, presidente da Câmara Municipal de Parramirim. Assunto: indicações. Em resposta ao ofício 059/2017. Informa a essa excelência e o que segue. Indicação número 276/2017, de autoria do vereador Abdênio, sobre a possibilidade da realização de recuperação da pavimentação asfáltica no trecho da Rua de Gatantas, com a Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, no bairro Centro. Informo que a solicitação será encaminhada e analisada pelo corpo técnico desta secretaria, de forma a entrar na programação do contrato da manutenção de vias asfaltadas no município no momento de sua retomada. Indicação 320 do vereador Abdênio. Realização do método bripado na Rua Cristo Rei. Loteamento bairro Parque das Orquídeas, no bairro de Emaús. Informo que esta solicitação será encaminhada e analisada pelo corpo técnico e elaboração do projeto básico. Indicação 289/2017, de autoria do vereador Tiago Cartaz, sobre a possibilidade da realização da construção da praça de área de lazer no bairro de Santa Teresa. Informo que o corpo técnico dessa secretaria está à disposição para, quando houver uma definição acerca do possível local para a implantação do referido equipamento público, desenvolver todos os projetos necessários. Indicação do vereador Betinho da Mala sobre a possibilidade de realizar a construção da Academia Terceira Idade no bairro do Parque de Exposição.
Quando houver uma definição da cerca de possível local para a implantação do referido do equipamento público, desenvolver todos os projetos necessários para a concretização da solicitação. Indicação de autoria da vereadora Fativan sobre a possibilidade da realização da construção da nova entrada principal do cemitério público São Sebastião, no bairro de Monte Castelo. Informo que essa solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, por ser a Secretaria Gestora deste equipamento público, para que seja feito o desenvolvimento do projeto da presente solicitação. Indicação da 318/2017 da vereadora Fativan sobre a possibilidade de realização da construção de novos abrigos passageiros de transporte público. Sugiro o encaminhamento desta solicitação à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, com a finalidade do desenvolvimento dos projetos e locais para a instalação dos mesmos. Indicação 322/2017, de autoria da vereadora Fativan, sobre a possibilidade da realização da recuperação da pavimentação da Rua Nilo, no bairro Parque Industrial. A Secretaria informa que esta solicitação será encaminhada e analisada pelo corpo técnico desta Secretaria, de forma a entrar na programação do contrato de manutenção viária do município. Indicação de 328/2017, de autoria do vereador Gustavo Negócio, sobre a possibilidade da realização de pavimentação em paralelepípedo pelo método BRIPAR, na Rua Vasconcelos, no bairro Santa Teresa. Informo que essa solicitação será encaminhada pelo corpo técnico dessa secretaria. Indicação número 235, de autoria do vereador Irani Guedes, sobre a possibilidade da realização de pavimentação de paralelepípedo pelo método BRIPAR nas ruas da Paz e da Esperança, no bairro de Monte Castelo. Informo que esta solicitação será encaminhada e analisada pelo corpo técnico para que seja realizado o levantamento dos serviços necessários e posterior à elaboração de orçamento básico. Indicação número 284/2017, de autoria da vereadora Cátia, sobre a possibilidade da realização da duplicação na Avenida São Miguel dos Caribes, bairro Nova Parramirim. Sugiro primeiramente o encaminhamento desta solicitação à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, visando a possibilidade de deslocamento dos postes de alta tensão existentes na possível área de duplicação. Indicação número 088/2017, de autoria do vereador Paulo Júnior, sobre a possibilidade da realização da pavimentação paralelepípedo pelo método BRIPAR na Rua Presidente Castelo Branco, bairro Santa Teresa. A Secretaria informa que esta solicitação será encaminhada e analisada pelo corpo técnico. Indicação 265/2017, da vereadora Nilda, sobre a possibilidade de realização da construção de ponte da Rua Rita de Cássia de Costa de Souza, do bairro Vale do Sol. Informo que a solicitação será encaminhada e analisada pelo corpo técnico desta secretaria, para que seja verificada a viabilidade técnica presente da solicitação. Indicação 258/2017, de autoria da vereadora Ralessa, sobre a possibilidade da realização da recuperação pavimentação asfáltica na Avenida Bela Parramirim, bairro Monte Castelo. Essa secretaria informa que a solicitação será encaminhada para o corpo técnico da secretaria, de forma de entrar na programação do contrato de manutenção de vias asfaltadas do município, no momento de ser retomada. Indicação número 297/2015, de autoria da vereadora Ralessa, sobre a possibilidade da realização da pavimentação asfáltica na Rua Dr. Carlos Mateus, no bairro Monte Castelo. Informo que a Secretaria informa que esta solicitação será encaminhada e analisada pelo corpo técnico dessa Secretaria, de forma a entrar na programação do contrato de pavimentação de vias asfaltadas do município no momento de sua retomada.
Sem mais para o momento, apresento o voto de estima e consideração. Respeitosamente, Franklin Altevi Bruno Vanderlei, secretário municipal de Obras Públicas e Saneamento. Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Gabinete da Direção-Geral, ao excelentíssimo senhor Irani Guedes, presidente da Câmara Municipal de Parramirim. Assunto, resposta ao ofício número 017/2017. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, em atendimento ao ofício número 017 DPL, comunicamos a este órgão de trânsito, encaminhou ao Departamento de Estado de Rodagem, o DER, o projeto de adequação da implantação de uma rotatória na região aludida no ofício de 26 de outubro de 2016, através do número 555/2016. É sobre a rotatória da Maria Lacerda Montenegro. Vou encerrar e encerrar, verifico. Indicações. Indicação número 501/2017. Senhor presidente, senhor vereadores, vereador Abidene indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Obras, a execução e operação do tapa-buraco com reparo asfalto, situado nas proximidades da loja Mies Modas e D&D Confecções, na Avenida Estrada Cajupiranga, no bairro Jardim Planalto. Indicação 564/2017, vereadora Raleissa Freire, indica ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria Municipal de Obras, que gestione esforços no sentido que seja realizada a drenagem da pavimentação pelo método asfáltico no bairro Vida Nova, nesta cidade. Indicação número 584/2017, vereador Binho de Ambrósio, reitera as indicações 131/2013, 590/2014 e 321/2016, de autoria própria ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Obras. A pavimentação pelo método Bripá da rua Francisco de Assis Vasconcelos, rua Antiga Princesa Isabel, no bairro da Liberdade. Indicação 603/2017, vereador Ítalo, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a mudança de lâmpadas amarelas por lâmpadas brancas, na rua Ronaldo Pereira Chalon, no residencial Zona Sul, no bairro de Emaús. Indicação número 609/2017, vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria Municipal de Obras, o serviço tapa-buraco do método Bripá, na rua Doutor Ronaldo Maranhão, no bairro Vale do Sol. Indicação 612/2017, vereador Betinho da Mala, indica ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de reparo do bueiro danificado na rotatória da rua Francisco de Assis Vasconcelos, com rua Edson Cardoso da Silva, bairro Nova Esperança. Indicação 614/2017, vereador Binho de Ambrósio, indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a realização da drenagem e complementação de pavimentação pelo método Bripá, na rua Caminho das Falésias, no loteamento Caminho do Atlântico, no bairro Cajupiranga.
Indicação número 618/2017. Vereador Paulo Miranda indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito, que seja realizada e tomada as devidas providências do setor específico para a proibição e devida aplicação de lei aos automóveis estacionados nas calçadas públicas, os quais impedem o livre acesso aos pedestres desde o município, sendo tal medida amparada inclusive pelo Código do Trânsito Brasileiro em seu artigo 181, o qual impõe multa e remoção de veículos. Indicação 619/2017, vereador Paulo Miranda indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando a colocação de abrigo de passageiro na Avenida Mário Negócio, em frente ao CT do América, salientando já existir nesse local ponto de ônibus oficial. Indicação 620/2017, vereador Rogério Santiago indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e à Secretaria Municipal de Obras Públicas, que providencie acesso para os portadores de deficiência diante dos pontos de parada de transporte públicos, localizado na Avenida Brigadeiros Everaldo Breve, no centro da cidade. Indicação 621/2017, vereador Rogério Santiago indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Educação e também à Secretaria de Esporte e Lazer, Turismo e Lazer, que institua o grupo gestor de fomento e desporto, com a participação dos professores de Educação Física da Rede Municipal de Membros da CETEL, para incentivo à prática de esporte nas escolas do município. Indicação 625/2017. Vereador Pastor Alex indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria de Esporte e à Secretaria de Assistência Social, que seja realizado esforço no sentido de criar escolinhas de futebol com educadores físicos qualificados neste município. Indicação número 626/2017. Vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Educação, que una esforços para a manutenção e aquisição de brinquedos para o Parque Infantil do CMEI de Janira Freire da Mota. Indicação 627/2017. Vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Educação, que une esforços para adequar o espaço existente no CMEI de Janira Freire da Mota, passar para ser destinado a um estacionamento para os profissionais. Que é do projeto? Projeto de lei. Projeto de lei 041/2017 dispõe sobre a disponibilização dos serviços de psicologia e assistência social na rede pública de educação básica no âmbito do município de Parnamirim. Vereador autor Tiago Cartacho. Projeto de lei 042/2017 dispõe sobre a instituição do programa de conscientização Maria da Penha nas escolas e da outras providências. Vereadora autora Vandilma Maria de Oliveira. Requerimentos. Requerimento 021/2017. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim. A vereadora Cátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Igreja Casa Legislativa, requer em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para tratar de assuntos relacionados à regulamentação de atendimento e serviços bancários, referente às leis 981/98, alterada pela Lei 10/06, Lei 1484/2017, Lei 1560
2011 e Lei 1668/2014. Parnamirim, 11 de maio de 2017, respeitosamente, Cátia Carvalho de Lima, vereadora, autora. Requerimento. Requerimento 022/2017. Vereador Tiago Cartacho, com assento nessa igreja casa, vendo os termos regimentais conforme o disposto do artigo 150 do regimento interno, requerer à presidência desta mesa que seja realizada audiência pública para tratar e debater sobre projeto de lei 041/2017, no qual dispõe sobre a disponibilização de assistência social e psicologia nas escolas, também como assunto relacionado a combate ao bullying e inclusão escolar. Lido o expediente, senhor presidente, só para que não tenha feito a verificação do quórum no começo do expediente, fazer agora a verificação do quórum. Presente no plenário, vereadora Vandilma, vereadora Ralessa, vereador Paulo Miranda, vereadora Cátia, vereador Rogério, vereadora Fativan, vereador Betinho da Mala, vereador Ítalo, vereadora Nilda, vereador Alex, vereador Binho de Ambrósio, vereador Diniz, vereador Abidênio Salustiano e vereador Paulão Júnior. Lido expediente. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado mais uma vez por a plateia, né? Já está com bastante gente assistindo a nossa sessão, e também comunicar aos vereadores e os demais que a sessão também está sendo transmitida ao vivo pela Live TV, pelo Facebook, pela Live TV. Temos 4 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, auditório presentes, pessoas aqui, boa noite a todos e a todas. Eu diria que de todas as missões e todos os ofícios concedidos ao ser humano no longo da história, nenhuma transcende a maternidade. Ontem, esse mistério que só nós, mulheres, sabemos administrar, fazer com que a nossa vida seja reflexo em uma vida diferente. Foi ontem homenagem no Brasil, em todas as redes sociais, nos nossos lares, onde quer que estivemos. Benditos sejam os cordões umbilicais que sabem conectar corpo e alma, guiados para o amor para sempre. Feliz as mães que ontem tiveram a oportunidade de ser honradas por seus filhos. Felizes os filhos que têm neste amor materno e filial o anseio maior de honrar suas mães no dia a dia e não apenas em um dia dedicado às suas mães. Aquelas que já não têm hoje, no momento, o seu filho, fica aqui o amor concedido pelos longos anos que vivenciaram esse amor. Aquelas e algumas que, como eu, vivencia esse amor hereditário de ser avó, meus mais sinceros cumprimentos, porque é um amor diferente, é um amor assim, professora Nilda, hereditário e filial, de algo que transcende realmente até o ser mãe. Ser avó é ser mãe 2 vezes. Aqueles que perderam também já as nossas mães, fica aqui o exemplo
presidente, daquelas que marcaram nossas vidas e que fizeram história e que permanece na memória de todos nós. Mas eu não poderia deixar de fazer uma referência aqui a todas nós. Não poderia deixar de fazer uma referência a todas nós, guardiães do tempo. E aí, Drummond escreveu um pequeno texto em que ele diz assim: por que será que Deus permite que as mães vão-se embora? E enquanto nós não temos essa resposta tão concreta, poderíamos responder ao tão ilustre Drummond que essa decifração desse mistério, certamente enquanto não acontece, vamos celebrar com muita honra a missão de ser mãe. Mas eu uso essa tribuna nesta noite exclusivamente para falar desta mulher mãe principalmente. E aí nós temos muito o que falar, não apenas da mãe, mas também da mulher. Eu estive quarta-feira passada fazendo uma visita na DEAN, na Delegacia Especializada da Mulher aqui em nosso município. Lá constatei que outros vereadores também já fizeram a visita, como o vereador Betinho. E se constata, notadamente, o aumento de violência contra a mulher no nosso município. A Lei Maria da Penha, apesar de já existir há 11 anos e ser um dos mecanismos eficazes de esforços no combate a essa violência familiar tão aludida em nosso meio, ela precisa ser muito mais difundida, não apenas no mês de março dedicado à mulher. E nós que fazemos a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da mulher nesta Câmara, temos que estar atentas a exatamente o que está acontecendo. Nós estamos vendo recentemente, e eu fui muito bem atendida lá, por sinal, por um agente de polícia chamada Adjedson, e ele me foi passando todos os números até a presente data de quantas mulheres tinham sido agredidas no nosso município até o mês de abril. 299 ocorrências foram efetuadas. Todas foram encaminhadas à justiça, mas há uma morosidade muito grande em relação a essa questão. Motivo este que me fez pensar, e também a exemplo de outros estados, que já traz a escola, notadamente, como ponto principal de conscientização, que a Lei Maria da Penha possa chegar nas escolas de fato mais verdadeiro, através de um projeto de lei que possa conscientizar as famílias. Na última audiência ocorrida nesta casa, quinta-feira passada, quando se tratava da questão da violência, não há um só debatedor, pessoas que tenham utilizado esta tribuna e que não tenha feito menção de que tudo se inicia na família, porque é lá que nós aprendemos os nossos valores, é lá que nós aprendemos os nossos limites. Então, fica aqui o desejo de que vocês possam contribuir também, votando nesse projeto, que nada é mais do que a legalidade de uma conscientização destinada aos alunos do 6º ao 9º ano. E aí era impossível falar de violência e também não fazer referência aqui o que o portal, o jornal Portal Agora do Rio Grande do Norte, trouxe na manhã desta segunda-feira. Então, 900 homicídios foram registrados em 2017 até a data de ontem, 14 de maio. É um dado, diria que um índice bastante preocupante, já que aumentou em 30% a violência no nosso estado. O Instituto, os dados são do Observatório da Violência Letal Intencional, óbvio, que contabiliza que em relação ao ano passado, que nessa mesma época 700 homicídios existiam, esse ano, nesse mesmo período, aumenta-se, portanto, 30%, e penso que é algo muito preocupante. E principalmente
quando nesta margem de aumento está aqui explícito a questão da mulher. Muitas delas, na maioria delas, são mulheres que são agredidas por seus parceiros, quer seja namorado, companheiro, esposo. Chegando aí, começa de uma forma muito, diria que, sutil, é uma pressão psicológica, passada de um beliscão, depois de um tapa, e esse tapa vai agredindo e chega à morte da vítima. Então, que todos nós aqui nesta casa, enquanto vereadores, que possamos ter esse olhar diferenciado para todos os tipos de violência que hoje assola a nossa cidade e, em especial, aquelas que considero ainda minoria em seus direitos e em suas defesas. Muito obrigada. Registrar aqui no plenário a presença do suplente de vereador Éder, lá do Litoral. Convido a vereadora Fativan para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos que estão presentes aqui no plenário, no auditório. Mais uma vez, uso a tribuna com muita indignação, devido às coisas que ainda continuam acontecendo no nosso município. E o que vem continuando acontecendo no nosso município, a vereadora Fativan Alves não pode ficar calada, de maneira nenhuma. Hoje, através de uma denúncia, que eu sempre gosto, antes de falar aqui no plenário, verificar no local o que realmente está acontecendo, mais uma vez, veio uma denúncia para o nosso gabinete sobre o posto de saúde da Liberdade. E, como sempre eu faço, fui verificar, né? O que está acontecendo no posto de saúde da Liberdade? Lá, como eu já venho reclamando, falando, gritando, por várias vezes, um médico do PSF pediu demissão daquele posto. E ficou apenas uma médica do PSF, mais uma médica que atende 3 vezes na semana, né? Lembrando que o posto da Liberdade atende Primavera, porque agora é tudo Liberdade, mas atende um bairro enorme, que é a Primavera, junto com a Liberdade, né? E a denúncia que chegou no gabinete é que essa médica, já está faltando uma médica do PSF, só tem uma. A outra médica que atende como clínica, 3 vezes na semana, já não está marcando ficha há 1 semana. O porquê isso está acontecendo? Porque ela vai entrar de licença a partir de 1º de junho. Então, e a outra médica do PSF, que pediu demissão, ela está atendendo todos aqueles pacientes. Então, é complicado uma unidade com aquele porte de atendimento, com aquela quantidade de pessoas que realmente estão precisando. Um médico já está faltando, que é do PSF, e a outra médica, que é clínica, atendendo 3 vezes na semana, já vai entrar de licença a partir de 1º de junho. Então, diante desse problema, já deixar registrado aqui, para que seja tomada as providências, para que ou consigam outro médico para lá, ou
veja o que é que vai fazer com a médica do clínica do PSF, do posto de Liberdade, né? Além desses problemas, continua aqueles outros que eu venho comentando aqui sempre. A falta de remédio, a falta de remédios, a falta de curativos, esparadrapos, gases, não tem nada. Deixando claro que existem vários pacientes naquela região, como em toda a Parnamirim, pacientes que realmente precisam desse tratamento, né? São pacientes que têm feridas abertas, expostas, e não têm realmente condições de comprar esse material. Então, eu peço, né, a sensibilidade do Executivo para que isso se resolva. Mas não é resolver para próximo mês, não. É resolver para ontem. Infelizmente, nós já estamos caminhando para o 6º mês e tudo continua da mesma maneira que começou em janeiro. Infelizmente. E ainda com agravantes, né, que foi essa demissão em massa dos médicos. Aprovamos aqui, né, nessa casa, todos os vereadores, né, aprovaram o aumento dos médicos, mas, infelizmente, a maioria dos médicos não querem trabalhar no nosso município. Porque, se quisessem, já saiu no Diário Oficial, e cadê os médicos para atender a nossa população? E cadê os médicos que não aparecem para ser contratados? E com isso, quem sofre? A população da nossa cidade. Quem sofre são as pessoas que estão lá na ponta. São as pessoas que não têm condições de estarem aqui falando, eu estou precisando. E cadê o Executivo que não vê isso? Sabe por que não se preocupa? Porque não precisa. Porque não está numa unidade 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, tentando uma ficha e não consegue. Porque tem um plano de saúde. Então não sabe a realidade. Senão, a partir de janeiro, como fez um prefeito que não é daqui, não é, de São Paulo, tentou fazer uma reviravolta na cidade. E eu volto a dizer, quando se quer, se faz, se dar um jeito. Esquece um pouco a questão de licitação e se faz. Mas não existe nenhuma preocupação, infelizmente. E nós, vereadores, é que estamos à frente da população, é que recebemos o povo no nosso gabinete, sabemos sim o sofrimento de cada um. Mas, infelizmente, o Executivo não toma as providências, porque não tem ninguém na porta dele dizendo, eu estou precisando de um médico, eu estou precisando de um curativo. Para nós, vereadores, o povo chega, por isso que a gente sabe. Então, peço, não é, ao Executivo um pouco mais de sensibilidade com a população de Parnamirim, porque realmente está sofrendo e não é pouco, é muito. Outro ponto que eu gostaria de fazer um comentário, só concluindo a questão do posto de saúde de Liberdade. Hoje, um paciente também chegou lá para verificar pressão, não tem um estetoscópio lá para verificar a pressão desse paciente. Para vocês terem uma ideia como está a situação de lá. Outro ponto que eu gostaria de fazer um comentário aqui, é agradecer ao vereador Paulo Miranda por ter a sensibilidade de convidar o secretário Gutenberg para dar explicações sobre a coleta do lixo de poldas, entulhos, a vir a essa casa e dar essa explicação. Porque continua, vereador Paulo Miranda, a mesma situação dentro de Parnamirim. Por todos os cantos que a gente anda, existe lixo. E lixos acumulados, não dessa semana, não daqui a de 15 dias, de meses, de muitos meses, né?
Ali em Jardim Planalto, tem um lixo lá acumulado ao lado do conjunto Trampolim, que fazem 6 meses que está tudo no mesmo lugar e, muito pelo contrário, aumentando mais. Então, eu agradeço ao vereador Paulo Miranda. Vereadora, eu queria uma parte, por favor. Por ter a sensibilidade de convidar o secretário para vir dar explicação, não só a nós, vereadores, mas a população, que é eles que nos cobram bastante. Concedo a parte ao vereador Ítalo. Boa noite a todos. Obrigado a Vossa Excelência pela parte. E aí eu vou citar o que eu já venho falando aqui há muito tempo, né? Que a gente tem leis demais e essas leis elas precisam ser cumpridas. E a gente está só criando e as leis não se cumprem. Essa questão do lixo, eu já citei aqui uma vez. Nova Parnamirim, a gente tem esses problemas, que eu já em Jockey Clube tem, Vila Nova tem. Agora, a gente precisa fazer a lei funcionar. Se a gente pegar a lei, as pessoas elas precisam entender que elas não podem fazer construção e colocar no meio da rua. Elas não podem cortar árvores e colocar no meio da rua. Ou uma televisão velha que está lá e coloca lá no meio da rua. Ou um carro velho que não presta mais e coloca no meio da rua e acha que é obrigação da prefeitura resolver isso, como a Vossa Excelência está colocando. A prefeitura ela tem a obrigação do lixo doméstico. Isso aí ela faz além. E às vezes as pessoas acham que a prefeitura tem a obrigação de fazer. Quando você vai fazer uma construção, você tem que contratar a sua caçamba e seu entulho é colocado nessa caçamba e essa caçamba vai dar destino. Isso acontece nas grandes cidades do Brasil. Em Parnamirim tem a cultura de colocar o lixo no meio da rua e anteriormente se fazia o tempo todo a prefeitura que tem que buscar esse lixo. E acaba, se a prefeitura não fizer isso, realmente você não passa nem com carro. Tem lugares aí que não se passa, nem mais consegue passar só um carro já, porque a quantidade de entulho que existe. A prefeitura deve limpar, eu concordo com a Vossa Excelência, vamos fazer uma limpeza, um mutirão. Agora, tem que se conscientizar, as pessoas têm que parar de botar lixo no meio da rua, parar de botar entulho no meio da rua. E isso, existem leis nessa casa que devem ser atualizadas para que as pessoas sejam penalizadas no seu IPTU, mas que se cumpra e que as pessoas entendam que Parnamirim tem que ser limpo. Agora você tem que manter limpo. E eu já venho falando isso há muito tempo. Lá o Parnamirim eu já disse, tem um cara lá que tem uma lancha jogada lá no meio da rua, no terreno dele. Mas está provocando problemas lá na circunvizinhança. Então, esse lixo que a Vossa Excelência coloca aí, não é obrigação da prefeitura, mas ela faz. Né? Vem fazendo, muito tempo que ela vem fazendo. Agora é hora de a gente repensar e começar um projeto de educação e as pessoas serem penalizadas quando colocar o lixo no meio da rua, né? e entulhos, que é o que acontece. Obrigado pela parte. Vereador Ítalo, se a coleta de poldas e entulhos não é da prefeitura, é de quem? E outro detalhe, a população ela não produz lixo. O lixo ele acontece. E precisa, sim, ser recolhido. Sempre foi recolhido. Inclusive, o secretário de obra, o secretário Gutenberg, ele sempre fez o seu trabalho divinamente. Mas ele precisa ter estrutura para fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que ele sabe fazer muito bem o seu trabalho. Agora, ele não tem condições para fazer o trabalho. Que é isso que a gente pede, a sensibilidade do executivo, para que o ajude a desempenhar o seu trabalho. Não estou falando que o secretário ele não sabe fazer o trabalho, ele sabe. E ele sabe muito bem, porque ele sempre fez esse trabalho muito bem. Agora, infelizmente, ele não tem estrutura, ele não tem apoio do executivo para desempenhar o trabalho que ele sabe fazer. E eu acredito sim, esse trabalho ele deve ser feito pela Prefeitura de Parnamirim. Não tem como eu ser dona de um espaço, eu vou podar a minha árvore e quem vai colher? A Prefeitura tem a obrigação, sim, de uma parte, por favor, vereador. Vereadora. Conceda a parte, vereador Rogério Santiago. Boa noite a todos. Só para complementar as palavras do vereador Ítalo e informar a Vossa Senhoria
realmente existe uma cultura, não só no nosso município, mas em todo o Brasil, a cultura de que a prefeitura ela tem responsabilidade de fazer tudo. Se a senhora vai fazer uma poda na sua casa, certo? A senhora precisa contratar uma empresa para colher essa poda e dar o destino final. Isso tem várias e várias empresas. O que acontece hoje no nosso município, se criou também uma cultura de que a prefeitura faz e vem fazendo desde a gestão de Agnello Alves, do ano de 2000 até hoje, mas a prefeitura não tem a obrigação legal de fazer. Ela faz para que não se agrave essa calamidade que acontece. Muitas vezes que a senhora vai para aí e fala que o lixo está na rua, que a poda está na rua, que o entulho está na rua. A prefeitura não tem obrigação também de recolher o entulho. O entulho, quando você vai fazer uma reforma, uma construção, você precisa também contratar uma empresa para colocar aquela caçamba lá na frente para recolher o seu material. Infelizmente, as pessoas não fazem dessa forma. E quem é penalizado é a própria pessoa e as pessoas que estão ao seu redor. Mas eu venho muito também olhando, observando e levando muito em consideração ao que o vereador Ítalo acabou de dizer. Precisamos pedir ao Executivo para que realmente seja feito com mais ênfase. A gente sabe de todas as dificuldades, e eu que fui secretário, eu sei que o município é muito grande. Vou dar o exemplo específico de entulho, porque o entulho é de responsabilidade de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente. Existe a notificação ambiental. Quem coloca entulho na rua, ou muitas vezes até que coloca poda na rua, ela pode ser penalizada. Existe uma notificação e existe uma penalidade a ser cumprida por essa pessoa que está fazendo ou empresa que está fazendo. Mas o município é muito grande e hoje o município não tem a quantidade suficiente de pessoas, de servidores que possam fazer isso. Mas a gente trabalha e trabalhava muito com um grande parceiro do município, que é a própria população. A população, quando enxerga, como a senhora está enxergando muitas vezes, porque anda muito pela cidade, fazia as denúncias, e ela não precisa ser dita quem está fazendo, ela pode ser feita anônima, ligando para esses órgãos e pedindo para que a fiscalização ele chegue aí a esse local. Então a prefeitura ela consegue muitas vezes inibir esse tipo de situação quando recebe a denúncia, mas obrigação realmente legal, por lei, do município recolher entulho e recolher poda, ele não tem. O secretário, como a senhora acabou de falar, ele tem muita boa vontade, está com toda a sua equipe empenhada para fazer isso, além do serviço obrigatório, mas muitas vezes não consegue, devido à cultura, infelizmente, que foi criada e pela falta, muitas vezes, de informação e da educação da própria população. Mas existem empresas que fazem esse serviço. E tem algumas pessoas e empresas dentro do município que muitas vezes contratam e faz da forma correta. Eu acho que um trabalho até sugerido por essa casa, até faço como sugestão para Vossa Excelência, de conscientização para as pessoas, através de folder, através de propaganda, através de algum meio, através do Facebook, do Instagram, para que essas pessoas tenham essa consciência e não agrave ainda mais do que a gente está vendo. Porque se a gente não trabalhar em cima dessa conscientização, o município nunca vai conseguir acabar com isso, que é a mesma coisa de estar enxugando gelo. Muito obrigado pela parte. Vereador Ítalo e Rogério, o que eu percebi nesse momento, na análise que eu fiz aqui das suas palavras, é que se está tirando responsabilidade da prefeitura e jogando para o povo. Foi o que eu entendi aqui. Deixando claro o seguinte, quando a gente fala em construções muito grandes, como eu trabalhei no Diferense, nós contratamos sim, retirada de entulho, que inclusive era a madeireira Duarte, né, do grupo Duarte.
realmente, quando é entulhos, muitos entulhos, se contrata. Mas nós estamos falando daquele pouco entulho que ficam nas ruas. Então, nós estamos falando daquela quantidade pouca que tem na rua. Que, na verdade, as ruas de Parnamirim estão imundas, né? Quero agradecer e parabenizar a vereadora Nilda, né, pela audiência pública da quinta-feira passada, que realmente foi de grande importância para o nosso município, né? Com certeza vai surgir vários frutos daquela audiência. Inclusive, o coronel e tenente Dimas, né, ele trouxe aqui todos os problemas que têm ocorrido dentro da nossa cidade, e não sei se os senhores perceberam, quem estavam aqui, ele trouxe também as soluções. Então, eu acredito que se acontecer uma união entre tudo que precisa fazer na nossa cidade, volto a dizer, a sensibilidade do executivo, eu acredito que nós vamos ter um avanço, sim, na segurança de Parnamirim. E aproveitar a minha fala aqui, parabenizar todas as mães, né, que foi um dia muito especial ontem, e falar para os filhos, né, aproveitem o tempinho que vocês têm com suas mães, porque isso passa muito rápido. E, nesse momento, quem não tem uma mãe sentiu muito ontem. O dia de ontem foi muito triste. Então, aproveitem quem tem suas mães, né, para não deixar para dizer amanhã eu te amo, dizer hoje. Tá bom? Uma boa noite e obrigada. Convido o vereador Pastor Alex para usar a tribuna. Quero saudar, em nome de todos os vereadores, aqui o presidente Irani Guedes, e saudar o plenário, hoje na pessoa do meu companheiro de partido e amigo Éder Queiroz, que também está aqui conosco. Tem algumas coisas para falar a respeito de alguns eventos do final de semana, mas eu queria aproveitar o ensejo e dizer, não pedir a parte da vereadora Fativan, mas eu vou aproveitar esse tempo e falar a respeito de tudo aquilo que eu ouvi ela falando aqui, sobre a questão do nosso município. E eu entendo sim que a nossa função, né, de vereador é representar o povo na área fiscalizatória, mas também na área de criatividades, eu entendo. Dentro disso, vereadora, eu sei que o nosso município, ele passa por vários problemas, sim. Mas eu acredito que, eu já falei isso em outras situações, que o mesmo tempo que o executivo ele tem de trabalho na cidade, nós, o legislativo, também temos. Ou seja, nós temos 5 meses de gestão, onde nós podemos ser apontados pela população como vereadores atuantes ou não. Como assim o prefeito? E eu quero dizer que eu analiso as suas, né, colocações, em parte, por uma defesa do grupo político que a senhora faz parte. Eu não vejo assim as suas colocações em muitas das vezes como em defesa da população. Por quê? Porque a senhora votou num candidato a prefeito, aqui também, que defende a bandeira do partido que a senhora faz parte, que é o PSDB, junto com o meu colega Betinho da Mala, e que ele foi vereador, que hoje é deputado, e que queria ser prefeito na nossa cidade. E o histórico dele não é muito bom na cidade de Parnamirim, como num todo no estado. Ou seja, teve 2 anos, como eu já falei, em outra situação de vereador,
tem 3 anos como deputado e nada fez pela nossa cidade, Parnamirim. Então, eu pergunto, será que se Carlos Augusto Maia fosse o prefeito de Parnamirim, as suas colocações seriam as mesmas? Deixo aqui nessa pergunta e digo, nós somos representantes desse povo de Parnamirim. Ou seremos só representantes de um grupo político que eu defendo, por quê? Porque esse grupo me deu um partido para ser vereador, esse grupo me deu alguma força, ou seja, política, para mim chegar hoje e ser vereador. Então eu não concordo com as suas colocações dentro desse parâmetro, porque ao mesmo tempo que Taveira tem como prefeito, nós temos como vereador. E eu concordo com o ato de fiscalização, mas eu acredito que nós, vereadores, sabemos que a prefeitura tem um secretariado e que cada secretariado defende a sua parte. Eu acredito que isso nunca chegou, talvez, a um secretário para dizer, secretário, vamos fazer isso, resolver isso, e chegar aqui diretamente e, pum, apontar o prefeito como o maior culpado dessa situação que nós vivemos, que na minha opinião não é. Taveira, mais uma vez, tem 5 meses de mandato de gestão como nós temos. Então, existe sim várias coisas que precisam ser resolvidas, sim. Mas que eu vejo que nós, vereadores, também temos esses 5 períodos e talvez... Vereador, uma parte. Eu cedo já. Então, dentro disso, eu quero deixar essa colocação. E se a vereadora, que é hoje vereadora também, e eu quero deixar uma colocação, porque nós tivemos 3 candidaturas a prefeito aqui na cidade de Parnamirim. Taveira e Alienay, da qual eu não votei, Carlos Augusto e o companheiro de vocês da gestão passada, Gildásio Figueiredo, e Ricardo Gugel e o pastor Sandoval, no qual eu votei. Não pela pessoa de Ricardo Gugel, eu votei porque estou há 15 anos com o pastor Sandoval. E algumas vezes aqui foi até citado que tem alguns vice-prefeitos que perderam e que eu vou fazer comparações. Gildásio Figueiredo, que foi vereador por 24 anos aqui nessa casa, e o pastor Sandoval, que nunca foi vereador dessa cidade. O pastor Sandoval é incansavelmente, ou seja, lutando pelo direito do povo de Parnamirim, e isso eu sou testemunha. E ele perdeu, não foi vereador, não tem nenhum respaldo político, ou seja, financeiro, para ter deixado um marco aqui, ou seja, tem casas, terreno ou granjas, para dizer agora, já que eu não sou mais vereador, mas eu vou ter alguma coisa, que se eu quiser continuar um legado para ser alguma coisa, continuar fazendo, não. Nunca foi vereador, perdeu para prefeito agora, que era vice na chapa de Ricardo Gugel, mas eu acompanho o seu dia a dia, e até às vezes eu reclamo com ele porque ele não para de fazer tantas coisas. Por quê? Porque acredita nas coisas boas, no bem. Então, dentro disso, eu deixo essa colocação que não defendo um grupo político, eu defendo a cidade de Parnamirim. E defendendo a cidade de Parnamirim, seria injusto ver essas explanações e não saber que por trás disso existe um jogo do grupo político querendo entrar na nossa cidade de um jeito ou de outro. Ou seja, então, tenho a certeza, eu falo isso afirmadamente, eu tenho a certeza que se Carlos Augusto fosse eleito prefeito, ele não estaria fazendo os milagres que tanto a senhora deseja que Parnamirim tivesse realizado. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque como 2 anos como vereador e 3 anos como deputado, até agora nada fez por nossa cidade. Então eu quero deixar uma parte, vereador pastor Alex. Concedo já. Então, com certeza, eu quero deixar isso para entrar depois naquilo que eu vou falar. Ceder a parte a Vandilma, a Fativan, dentro disso eu até peço o presidente para ver a questão das partes nas minhas limitações, para depois, se quiserem prolongar, usem a tribuna para também não tomar o nosso tempo aqui, ok? Vereador, eu já agradeço a parte, mesmo sem saber se a vereadora Fativan ia falar, eu, por uma questão de justiça, não poderia deixar passar em branco a sua colocação, porque considero ela muito injusta. Penso que um vereador, quando usa uma tribuna, e principalmente quando traz a esta casa matéria de interesse popular, não está aqui defendendo partido A ou partido B. Tudo até a presente data que a vereadora Fativan apresentou nesta casa, ela traz com muita seriedade, com muita coerência, até porque em relação ao lixo,
ela foi muito feliz nas palavras dela quando disse que o secretário Gutenberg o fazia no passado de forma muito bem. E quem o conhece sabe que o faz. Penso que ela foi muito feliz, porque nós, apesar de fazermos parte de um grupo, quer seja de situação, todos aqui têm um interesse comum de fazer valer essa defesa do povo de Parnamirim. Então, até a presente data, não vi hoje aqui nenhuma matéria apresentada pela vereadora Fativan que possibilite a ela de estar fazendo isso porque é oposição ou não. Eu até faria também uma pergunta a Vossa Excelência, que talvez não seja o caso de fazer uma pergunta, mas a postura também de Vossa Excelência hoje, enquanto vereador de nosso município. De qual partido realmente o senhor hoje está, que prega muito no dia a dia aqui a defesa do povo de Parnamirim. E hoje as suas palavras contradiz novamente a sua palavra quando faz uma colocação de forma muito severa com a nossa vereadora. Obrigada. Concedo a parte a Fativan e depois eu falo. Obrigada pela parte, vereador Pastor Alex. Realmente, todas as vezes que eu estou na tribuna para defender algo por Parnamirim, eu estou defendendo como fiscalizadora, e fiscalizadoras fui eleita para isso, certo? Independente de partido A ou B. O meu trabalho é esse, é estar na rua, é verificando o que realmente a população está precisando e como a população não tem voz aqui nessa tribuna, porque eu tenho certeza, se a população tivesse voz aí na tribuna, eles iam falar tudo o que eu estou falando e muito mais, porque eu falo menos, eu falo só o que está mais grave. Mas se desse voz à população aí nessa tribuna, aí vocês iam escutar, certo? Outro detalhe, o hoje prefeito Taveira, ele é do mesmo grupo político que vem aí há 16 anos. Então, a gente não aconteceu nenhum tipo de mudança de grupo político na prefeitura de Parnamirim. Era pelo menos para continuar os serviços que já tinham, que já não estavam tão bem no último ano, mas pelo menos tivessem continuado, né? O que é que o nosso prefeito, o prefeito fez? Tirou várias coisas da prefeitura, 5 meses já de gestão e, infelizmente, tudo que eu trago aí para a tribuna é o que realmente está acontecendo. É falta de médico, é falta de remédio, é falta de material de curativo, é rua suja, é a segurança que não tem. Então, vereador Pastor Alex, infelizmente, eu tenho que estar aqui na tribuna falando pelo povo. E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Na hora que as coisas começarem a acontecer, a melhorar, eu estou aí na tribuna também agradecendo pelo povo. E quanto ao deputado hoje, Carlos Augusto Maia, não sei como seria se fosse ele o prefeito. Por quê? Porque o mesmo grupo político está um rombo na prefeitura. Então, ele teria realmente que ter um jogo de cintura para administrar a cidade. Mas, pelo menos, a gente ia saber que ele estava entrando agora, ele estava entrando para fazer mudança. Eu agradeço a parte, vereador Pastor Alex. Pastor Alex, Ítalo Grampar, se for possível. Deixa eu falar logo dos dois temas e eu falo já para você. Tá ok, então pode ficar à vontade. Obrigado pela... Aqui, né? Oi, pronto. Obrigado pela parte. Queria colocar também, que eu discordo da Vossa Excelência, quando coloca aqui a vereadora Fativan, ela está trazendo questões políticas, porque aí eu concordo com o Vandilma, que ela vem fazendo um trabalho de fiscalização que, inclusive, é importante para todos nós, inclusive para o prefeito Taveira.
né? Enquanto ela fala, ela vai lá buscar algumas coisas que, se existem correções, se tenta se corrigir. Discordo dela em alguns pontos, aí concordo com Vossa Excelência, quando às vezes ela quer o imediatismo que uma cidade, a terceira maior cidade do Estado, você não consegue questões imediatas. Mas as questões políticas, eu acho que não é o sentido que ela busca. Ela sempre, a gente conversa muito, eu sempre percebo que ela vem buscando melhorias, sim, para a cidade de Parnamirim, e ela vai fazer as denúncias, traz aqui a tribuna, a gente discute, debate, tem coisas que a gente chega a denominadores, tem coisas que não, mas que para mim é extremamente salutar que exista sempre isso. São 18 vereadores que pensam diferentes, que a gente tem que ter essa democracia, só assim a gente fortalece o nosso município, fortalece o país. Então eu defendo muito, pastor Alex, que sempre exista essas questões para que a gente possa crescer. O nosso município vai crescer com esses debates. Obrigado pela parte. Ok. Para terminar esse tema, né, da colocação que fiz a respeito daquilo que venho acompanhando, né, de cada, ou seja, principalmente hoje citei a vereadora Fativan, eu quero responder, começando pela vereadora Vandilma, que desde que fui eleito vereador, eu não tenho problema pessoal com ninguém, tanto seja do executivo como da majoritária, e vamos falar entre nós 18 vereadores. Mas eu entendo, que já falei em outras situações, que eu tenho Parnamirim como a minha casa. A casa tem o pai, tem seus filhos, ou seja, é como se fosse uma família. E falando a respeito disso, eu quero dizer que trato cada um como amigo quando nós saímos de aqui, mas aqui nós estamos tratando de assuntos de trabalho nosso, onde cada um tem uma responsabilidade com a cidade que moramos. Ou seja, então dentro disso, vereadora Vandilma, eu não falo pela questão pessoal, eu falo pela questão do que nós temos olhos e vemos, ou seja, cada um tem o seu olho e vê aquilo que está tanto positivo ou negativo para a sua cidade. Mas dentro desse olho natural, existe um olho também, que aí eu falo da questão espiritual, que talvez isso que foi relatado aqui por alguns vereadores, até a população entenda, mas que não funciona desse jeito. Ou seja, eu não estou falando da questão vereadora Fativan, ou seja, do que ela vai trazer ou não. Claro, cada um de nós temos que trazer aquilo que nós acreditamos, mas eu estou falando de que, aí eu passo para o que Fativan acabou de me falar, que Taveira, e eu já citei isso aqui em outra circunstância, ele fecha um ciclo de 20 anos de uma gestão que começou com Agnello. Claro, mas cada caso é um caso. Agnello é uma pessoa, Maurício é uma pessoa e Taveira é outra pessoa. Ou seja, não estou dizendo isso defendendo Taveira, eu estou dizendo, agora respondendo a senhora Fativan, que a senhora acabou de dizer que se Carlos Augusto entrasse era uma renovação. Para mim não. Renovação para mim não, ou seja, você teve, ok, entrou já, né? Então você teve 2 anos como vereador e nada fez, 3 anos como deputado e nada fez, então esse seria uma renovação? De forma nenhuma, eu não acredito nisso. Então eu quero encerrar dizendo, nada contra a questão pessoal de nenhum vereador, mas eu acredito que aquilo que o público não consegue enxergar, nós precisamos passar, e eu estou passando aquilo que eu consigo enxergar, ou seja, que essa questão dessas explanações, aí eu volto mais uma vez, que a senhora não respondeu. Se fosse o deputado Carlos Augusto, hoje o prefeito de Parnamirim, com esses problemas, Fativan usaria a tribuna com essas prerrogativas? Fazendo essas colocações? Uma parte, vereador. Certo. Então, assim, eu vou já excedi o tempo do partido, então vou conceder só a parte, entendeu? A Ralessa, que seja bem rápido, só para me fazer uns agradecimentos. Ok? Pode usar. Vereador, obrigado pela parte. Eu tenho uma indagação a lhe fazer. E se fosse o pastor Sandoval, o prefeito dessa cidade, como era que o município se encontraria hoje? Eu acho que aqui nessa casa precisa ter mais respeito. Não somos obrigados a concordar, mas precisa ter mais respeito com o trabalho dos amigos. Vejo, muitas vezes, ao escutar seu discurso, você se contradizendo, porque primeiramente, assim que chegou na casa, falava mal do atual prefeito, hoje chama até de pai.
Então, cada um precisa de um posicionamento. Precisa de um posicionamento. Estamos aqui para trabalhar em prol da cidade de Parnamirim e não em prol de benefícios pessoais. Essa é a minha colocação hoje. Obrigada. Ok, vereadora Ralissa. Assim, só para finalizar esse tema, eu acredito que eu não estou defendendo o nome de ninguém, mas assim, o histórico do pastor Sandoval eu já acabei de falar. O pastor Sandoval não foi vereador da cidade de Parnamirim, muito menos deputado e nem ao menos prefeito. Então, eu acredito que eu não posso comparar o pastor Sandoval a Carlos Augusto, que é vereador, e a gestão, ou seja, do próprio Taveira, que Taveira iniciou como prefeito agora. Como vereador, não tenho que dizer nada de Rosano Taveira. Então, assim, eu não acredito que isso seja contradição. Depois, na outra oportunidade, eu falo mais sobre isso, porque eu quero só usar aqui esse tema e dizer, assim, só respondendo também, que eu não me contradizo nisso, não, porque eu acredito que o que eu tenho falado aqui não é em apontamento à pessoa, são uma questão de gestões. Então, eu não vejo isso como um contraditório. Mas dentro disso, depois a gente fala. Noutra oportunidade, com certeza eu vou responder a Vossa Senhoria, até porque o tempo aqui está esgotando. E dentro disso eu quero, assim, hoje, parabenizar ao João Paulo, Luiz Carlos e Wagner, que são os idealizadores da segunda Copa Verão de Futsal, que sexta-feira pude acompanhar lá no ginásio de Emaús, ou seja, uma final entre duas equipes, o Parnacity de Parnamirim e o CSA de Felipe Camarão. E pude ali ver assim a organização daquela competição, ou seja, a importância que o esporte traz para a nossa cidade. E dentro disso eu quero parabenizar também as pessoas que têm apoiado o esporte, que são o pastor Sandoval, que teve o apoio dessa competição, né? O pastor Alex, eu também dei um apoio à competição, mas queria agradecer extremamente a Gendison, que é o dono da loja Fios, por todo o apoio à competição da Copa Verão, dando brindes aos atletas, ou seja, muito bem organizado. Então, assim, quero parabenizar a Gendison por essa, né, assim, um comerciante da cidade de Parnamirim que deu total apoio à competição e, com certeza, isso merece os nossos elogios. Quero também dizer que ontem, domingo, foi 14 de maio, Dia das Mães. Quero aqui, né, parabenizar todas as mães. Fizemos isso, com certeza os vereadores, cada um fez as suas homenagens nos bairros, nas comunidades. Também nós fizemos a nossa. E eu quero parabenizar todas as mães que nos assistem hoje e dizer que lá em Provérbios 14:1 fala: a mulher sábia edifica a sua casa. Ou seja, se toda mulher fosse sábia, para ter esse entendimento de que ser mãe é um ato de muita responsabilidade, ou seja, traz para você, ou seja, uma vista de uma forma diferente, professora Nido, das demais vereadoras. Por quê? Porque todo filho se espelha, ou seja, nas mães. Então eu quero parabenizar a esse dia tão especial e quero agradecer aqui, né, a todos os parnamirinenses, pois com certeza aqueles que não têm mãe hoje já tiveram e que com certeza que não puderam comemorar com suas mães, né, choraram, ou seja, mas é um sentimento de recordação, ou seja, um sentimento bom que traz, ou seja, lembrar de alguém que foi e continua sendo bom para as nossas vidas. Então parabenizo todas as mães, agradecendo a Deus pela vida de cada uma delas. Quero, né, desde já agradecer pela minha oportunidade, pelo tempo, ou seja, que me foi concedido até pelo presidente, pelo tempo do partido, que usei um pouco a mais porque pedi o tempo do partido. Questão de ordem, senhor presidente, para mim poder responder a pergunta do vereador pastor Alex. O senhor... Concedida por questão de ordem, por Vossa Excelência ter sido citada após você ter concedido a parte dele, você foi citado em seguida, então, por questão de ordem, eu concedo. Vereador pastor Alex, o senhor me fez uma pergunta. Se fosse o prefeito Carlos Augusto Maia eleito prefeito da cidade, né? E eu vou dizer para o senhor o seguinte: eu fui eleita vereadora de Parnamirim por 1.062 votos, e eu fui eleita para exercer a minha função, que é fiscalizar, é cobrar,
pela população de Parnamirim. Então, se o prefeito fosse Carlos Augusto Maia, eu iria entender, como eu entendo, de uma certa forma, a situação do prefeito Rosano Taveira. Então, eu digo para o senhor, eu iria, sim, cobrar as melhorias para a cidade de Parnamirim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, ia ser um pouco diferente o seguinte: algumas coisas, eu tenho certeza que ele iria atender. Tenho certeza. Porque a gente, de uma certa forma, ia conseguir pegar ele e levar no local, para ele sentir, para ele ver o que é que a população está sofrendo. Então, a única diferença seria essa. Eu ia ter esse espaço, essa oportunidade de conseguir levar esse prefeito no local, diferente do prefeito Rosano Taveira, que não vai. Outro detalhe, quando o senhor sempre cita aí o pai Rosano Taveira, eu digo para o senhor o seguinte: esse pai tem deixado a população de Parnamirim sofrer muito, mas não é pouco, é muito. Obrigada, senhor presidente. Convido a vereadora Cátia para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, eu peço permissão, quero falar aqui da minha tribuna. Quero dizer, eu não aparteei, já tinha tanta gente aparteando, mas eu sugiro que os colegas vereadores possam dar uma olhada no regimento interno, na lei orgânica, porque também está expresso que as palavras e o entendimento de cada vereador, eles são invioláveis nessa casa. A partir daquela porta, do portão da saída, cada um é um cidadão comum. Mas aqui dentro, as opiniões, o voto tem que ser respeitado. Embora que nós, 18 vereadores, não concordemos com a opinião, com o modo de trabalhar de cada um. Mas devemos respeitar, porque existe uma carta magna do município que diz isso, e acima dela está a Constituição, que diz a mesma coisa. Então, para que não possamos exceder os limites de respeito e de obediência à lei orgânica e ao regimento, eu sugiro ao presidente que o faça com mais rapidez possível a nomeação dos membros da comissão de ética, porque daqui a pouco, ou se não já estiver já com decoro parlamentar praticado por alguns colegas. Vossa Excelência, permita uma parte, por favor. Quem falou? Permito, vereador. Vossa Excelência, eu ia usar a tribuna, mas o presidente disse que deixasse para amanhã, mas eu estou aqui inquieto. Já está. Eu estou inquieto. Eu não vou chamar aqui de pastor Alex, porque ele não é pastor, né? Pegou esse nome de pastor, mas não é pastor. Eu conheci ele já há muito tempo, agora pegou esse nome de pastor Alex. E aí se viciaram, né? Porque hoje você vai 15 dias para a igreja evangélica e fulano já é pastor. Não faz curso de teologia, não busca os caminhos certos e já sou pastor, certo? Então, eu sei que eu conheço ele há uns 15 anos e sei quem é ele, pastor Sandoval, e sei todos eles. Convivi bom tempo, dei todo apoio a ele na campanha passada minha. O que eu vejo aqui de Alex é que ele, já orientei, evitei falar aqui na tribuna, já conversei com ele, também com o pastor Sandoval. Ele está usando essa tribuna como se fosse o púlpito. Entendeu? Então não é aqui a tribuna, lá é o púlpito. Então ele deixe para essa santidade dele, essa santidade, que eu sou o santo. Eu peço aos vereadores que dê esse assunto por encerrado, para que a gente tenha um pouco mais de cuidado e respeito para os edis em plenário. Tá certo? Então, eu gostaria, vereador Diniz, sem problema, e que esse assunto dê por encerrado, e amanhã, na reunião que a gente tem às 10 horas, com o secretário Giovano Júnior, que vem aqui esclarecer a respeito do leilão reverso, a gente aproveita também para conversarmos na sala de reunião. Ok? Eu prefiro, Vossa Excelência, por favor, eu gosto só, um segundo só, 5 segundos. Então aqui todos os vereadores, ou quase todos, a maioria,
não está gostando, porque ele é o santo e os outros são Satanás. É o que dá para ouvir na tribuna, entendeu? Sempre é o santinho, porque Jesus, porque Deus, tal e tal. Então, eu acho que eu conversei com ele, está na hora do cara se ligar e ver que aqui, né, aqui é um conjunto, né, é uma equipe de parceiros, de vereadores, e aí por diante. Eu vou parar por aqui, Vossa Excelência, porque realmente eu estou aqui, por aqui, né? Já venho, mas tudo bem. Eu vou falar mais, eu não sei nem o que dizer mais. Muito obrigado aí, pronto. É por isso que eu torno a dizer que, para evitar que se caracterize decoro parlamentar, é necessário que, eu sugiro até o vereador Ítalo, que está à frente da escola do Legislativo, possa, junto com a presidência, realizar um curso para os vereadores e demais que estejam interessados, para conhecer o regimento, conhecer a lei orgânica, entender o que é decoro parlamentar, o que é que leva um vereador, um parlamentar a ser cassado em decorrência de um decoro parlamentar. E se fosse ao pé da letra, nós já tínhamos aqui suficientes para abrirmos esses inquéritos. Então, eu acho que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a casa esteja harmônica, porque quando se é mas 18 se trabalha melhor pela população. E o respeito tem que prevalecer entre os pares. Quero usar, aproveitando que a vereadora Vandilma falou, ela até parece que a gente combinou aqui, mas não foi nada combinado. Eu ia falar sobre o dia de hoje, que é o Dia Internacional da Família. Ela falou em relação às mulheres, que muitas delas são hoje o chefe de família da casa. Mas hoje é um dia internacional que se comemora a família, se celebra a família. E esse dia ele foi instituído por uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Geral das Nações Unidas. E desde 94 que o dia 15 de maio é celebrado em comemoração, em celebração ao seio familiar. E o que nós vemos hoje, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na igreja, é que as famílias elas estão se desinstituindo, porque o papel principal da família, constituída por pai, mãe, às vezes duas mães, às vezes dois pais, às vezes só uma mãe e vários filhos, mas é família. É o conceito de família é esse, a união de pessoas a favor do desenvolvimento dos filhos e de toda a família. E muitas vezes, nos dias atuais, nós estamos vendo esse contexto de família, aos poucos, ele se desfazer. A família que deveria orientar os filhos, educar, muitas vezes ela prefere repassar esse ofício para o mundo, né? Os pais, não na totalidade, mas na sua grande maioria, não querem mais ter a responsabilidade de educar seus filhos. Eles querem que o mundo os eduque. E aí nós encontramos tantos jovens perdidos nas drogas, tantos jovens tentando o suicídio. Se vocês imaginarem o número, aqui no nosso estado mesmo, o número de adolescentes que estão envolvidos em drogas, que estão envolvidos com problemas psíquicos, por falta de amor, por falta de atenção dos pais. Então, eu quero, antes de passar a palavra ao vereador Abidênio, deixar aqui esse registro de que esse dia ele seja celebrado verdadeiramente como um dia que cuida dos filhos, cuida dos pais, cuida de toda a família. Vereador Abidênio. Vereador, obrigado pela parte. E é um dia muito importante, onde
é o Dia Internacional da Família, a coluna cervical de uma sociedade, a coluna mestre, e infelizmente essa coluna está sendo destruída aos poucos, vereadora, onde os valores da família cada vez mais está sendo deixado de lado, os pais deixando que o mundo eduque seus filhos. E eu sou daquele tempo onde a cabeceira da mesa era do meu pai, a outra era da minha mãe, e mesmo sem conhecer a palavra de Deus, mesmo sem conhecer daqueles costumes dos judeus, os mais velhos sentavam de acordo, enfileirados até o mais novo. Ninguém ia para a mesa, vereador Fativan, de boné ou de chapéu ou sem camisa. Respeito. Quando, na ausência do meu pai, na ausência da minha mãe, quem mandava era o mais velho. E ai daquele que não obedecesse. Eu nunca apanhei do meu pai, mas nunca, vereador, nunca apanhei do meu pai. Mas por quê? Sempre tive respeito, sempre obedeci. Sempre obedeci. E os meus 12 irmãos eram do mesmo jeito. Tinha essa obediência, tinha esse respeito. Mas hoje, a facilidade, esse mundo fantasioso que a televisão vende, não existe, vereadora Nilda. E a televisão vende aí um mundo fantasioso, que tudo é fácil, tudo é mil maravilhas, e infelizmente não é. Portanto, os pais, antes de fazer seus filhos, pense como educá-lo. Pense na responsabilidade, tamanha responsabilidade que um pai e uma mãe têm em educar seus filhos. Portanto, eu deixo a todos, vereadora, mais uma vez, parabéns por esse tema que Vossa Excelência tem trazido na noite de hoje, que é o Dia Internacional hoje, Dia da Família, mas que seja todos os dias, os 365 dias do ano, seja um dia especial para a família, onde a gente possamos fortalecer as instituições que cuidam da família, no caso, as igrejas, não só evangélicas, mas católicas, todas as instituições que cuidam da família, que possamos vir fortalecer as instituições para cada vez mais essa família, não deixamos que ela seja mais corroída do que já está. Muito obrigado, vereadora, pela parte. Eu que agradeço, vereador. Também quero, a pedido aqui do meu colega Rogério Santiago, que me lembrou também, que hoje também se comemora o Dia do Assistente Social. Então, em nome dessa casa, parabenizar todo o profissional que escolheu essa verdadeira missão, que é de assistir ao próximo. Por isso que é o assistente social. Muito obrigada e uma boa noite a todos. O vereador Tiago tinha me pedido. Desculpe, vereador. Era só para... Obrigado pela parte, vereadora Cátia. Só para lembrar, a casa que o projeto de resolução número 003 de 2017, que a gente aprovou aqui nesse plenário para instituir a Frente Parlamentar em apoio e defesa da família. Inclusive, já convidei nosso vereador amigo Abidene e o Rogério para fazer parte dessa Frente Parlamentar. Obrigado. Senhor presidente, encerro. Como não tem nenhuma matéria a deliberar, dou por encerrada a sessão e convoco outra para amanhã às 17 horas.